meus caros amigos, internautas, telespectadores da Rede Amigo Espírita. Até que, com a graça de Deus, aqui estamos com mais um Página Aberta nessa semana, com mais um tema muito interessante para discussão. Semana passada, infelizmente, nós tivemos um problema técnico aqui com a internet que não deu para contornarmos. Em virtude disso, sentimos bastante a falta de vocês. Mas aqui estamos novamente. Deus sabe de tudo, né, Maria Lourdes? Para que a gente possa firmar novamente esse projeto, esse programa que tanto benefício, tanto conhecimento, pelas mãos abençoadas de Chico e a luz de Emmanuel, balizada por Jesus, né, nos traz, evidenciando o quanto a espiritualidade é reconfortante e se interessa por nós. O tema de hoje é um tema, assim, ao primeiro ver, bem diferente de muitos que Emmanuel já trouxe, né? O título é simplesmente Não Entendem. O que é que não entendem? E se não entendem, está no contexto, né, digamos assim, um contexto indeterminado. Consequentemente, nós também estamos nesse contexto. Não é isso, Maria Lourdes? Então vamos lá, meus irmãos, vamos ver o que é que Emmanuel nos traz a respeito da frase que está em Paulo, em 1 Timóteo 1:7. Contigo, Mary. Boa noite, com alegria que estamos aqui. E é mais uma carta, né, de Paulo a Timóteo, a primeira carta que Paulo vai escrever ao discípulo Timóteo. E ele começa dizendo, é uma carta grande, vale a pena quem tiver interesse de ler toda, logicamente nós não vamos ler tudo, só alguns pontos, para a gente compreender o discernimento que Emmanuel vai trazer com relação a isso, né? Então Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele começa de uma forma muito carinhosa: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas. E aí chega no versículo que Emmanuel coloca: querendo ser mestre da lei, e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. E aí ele continua na sua carta, né, dizendo que a lei, e aí a gente compreende que essa lei de amor, essa lei de Deus, ela vem para aqueles que pecaram, para aqueles que estão em dificuldades, e ele se coloca como um, não é? E ele até diz que por misericórdia Deus o ajudou a enxergar a verdade, porque ele foi perseguidor e se achava, né, nesse lugar por ignorância. E Paulo tinha um verbo inflamado, né? Sim, porque ele compreende que fui perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Então ele começa a fazer essa análise, né,
de como muitas vezes, pela ignorância, nós não sabemos o que estamos dizendo. Só que ele faz uma coisa importante, querendo ser doutores da lei e não entendem nem o que dizem e nem o que afirmam. E se a gente for trazer para a nossa realidade, Queiroz, nós estamos vivendo exatamente isso agora. Eu creio não só agora. Enfaticamente, em momentos particulares, a gente pode dizer que existe uma ênfase, mas se a gente observar a epopeia humana, todas as conquistas, né, elas vêm sobre aquela forma de busca por um ideal, busca por um conforto, busca por uma riqueza, né? Mas em dados momentos, os seres humanos eles entram em atropelo existencial que vai proporcionar com que existam quedas. Impérios como o Império Romano, né? o Império Grego, né? E tantos o Império Maia, Império Inca, que foram impérios riquíssimos, dominadores, mas justamente por não entenderem bem o seu propósito naquele ideal, naquela conquista, naquela expansão, naquele amealhar, digamos assim, de recursos e riquezas, acabaram fadando. Porque nós sabemos, dentro do plano maior, regido por Deus, existe para cada célula, né, que compõe a unidade planetária, vamos falar do nosso planeta, um papel, um propósito, uma ideação, um plano de ação. E a espiritualidade, quer queiramos ou não, quer saibamos inclusive ou não, vai regindo todos os acontecimentos, todos os fatos, vai proporcionando os meios, né, pelas trocas entre as existências, né, de seres mais adiantados para mundos menos adiantados, que vão trazendo o seu contributo, vão trazendo as coisas, né, que o ser humano vai adquirindo como conquista, como desenvolvimento, que vai ajudando no seu desenvolver intelectual e, logicamente, também moral. Mas esse desenvolver nem sempre ele é acompanhado de forma equânime, né, de forma equilibrada. Na trajetória histórica, a gente vê que o lado intelectual ele supera e muito o desenvolvimento do lado moral. E aí é que está a questão, né, crucial do uso que a gente vai ver, que Emmanuel está mostrando, do verbo como esse instrumento para as conquistas, para as ideias, para as transformações, muitas vezes justamente não entendidas e utilizadas de formas errôneas, indevidas e que fatalmente levarão à queda. Quanto tempo? Quanto infortúnio, quanta dificuldade até nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, justamente por não entendermos. Porque o nosso dizer, ele expressa inconsequentemente ou inconscientemente, eu acho que a expressão melhor é essa, inconscientemente ou conscientemente, aquilo que somos, né? Aquilo que estamos desenhando. E olha o que Emmanuel diz, começando, né? Emmanuel diz o seguinte: em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, na esfera da política, na filosofia, da religião,
Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. Não é? A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável, olha o que Emmanuel diz, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores de informações descabidas. Como Jesus dizia, cego guiando cego. Não é? Vamos para frente. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, quando deveriam, pelo uso da humildade, pelo uso da inteligência, embasada pelo moral, favorecer crescimento. Aí Emmanuel prossegue. Adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. Né? A gente vê que isso aqui é uma verdadeira bomba. O que Emmanuel está mostrando aqui, e como isso desfavorece a base existencial como um todo o processo. A gente verifica isso, por exemplo, com relação ao que se criou do cristianismo. Jesus trouxe uma ideia, Jesus trouxe um conceito, Jesus trouxe todo um processo de vivência, de exemplificação, de demonstração do caminho. Isso evidencia que, seguindo adequadamente o exemplo, não teria por onde haver faltas, ou erros, ou dificuldades para seguir, para fazer, para entender. Mas o que vimos? Os homens deformaram tanto o que o Cristo trouxe, a ponto de ainda hoje existir nações que têm verdadeira ojeriza, verdadeiro pavor do Cristo, em virtude dessa utilização indevida. E quanto o verbo não foi utilizado para fazer com que esse desarranjo total não se concretizasse. A gente vê, meu Deus, em todos os meios, quantos e quantos ditos poderosos não arrebatam verdadeiras multidões no campo da política, no campo da indústria, no campo da economia, no campo da religião, só em vias do favorecimento pessoal. São verdadeiros vampiros. O contexto correto é esse. Da massa, da coletividade, que usam e abusam, convencem mesmo pelo poder do verbo, pelo poder magnético de que se veem investidos por misericórdia, lógico, por conquista, mas se Deus permitiu, por misericórdia, para que fosse utilizada de forma adequada no sentido de buscar o desenvolvimento universal, o desenvolvimento coletivo e não apenas individual. Aí os indivíduos não entendem, como diz Emmanuel, infelizmente vão fomentando a destruição, o sofrimento e a sua própria derrocada. A sua própria derrocada. Né? Isso. No livro maravilhoso de Joana de Ângeles, né, a psicografia de Divaldo,
Jesus e Atualidades, no capítulo 3, justamente isso que você estava falando, Queiroz. Jesus e antes e a humanidade. disso, eu achei conveniente o que Ranieri colocou aqui, que muitos jovens se afastam das palavras de Jesus por conta dessas interpretações abusivas, pois não conseguem concordar com ela. É fato, né? A gente não tem como impor nada e o absurdo de que se vê acaba fazendo com que, é como Emmanuel diz aqui, com que a fé seja destruída até. Isso. Então, Joana, em Jesus e a Humanidade, que é o capítulo 3 do livro Jesus e a Atualidade, ela faz justamente essa análise, né? Que Jesus ele não criou nenhum sistema, nenhuma doutrina, né? Jesus tornou a sua vida um modelo, justamente para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. E outra coisa que ele traz muito interessante, que ela diz, né, que embora no tempo de Jesus e ainda hoje o homem tem sido símbolo de violência, prepotência, presunção, dominador, exterior, entorcegando-se, porém na sua fragilidade, nos seus conflitos, né? E após os seus exemplos, Jesus mostra um homem diferente, um homem humilde, simples, né? Mas forte na sua perenidade espiritual. E aí ela faz uma comparação muito interessante. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Então, o que nos coloca a não entender, por isso que Paulo fala, eles querem ser doutores da lei, mas não entendem, né? E Emmanuel ainda diz aqui, são esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Por quê? Muitas das palavras estão recheadas do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Única e exclusivamente. Que, como diz o Livro dos Espíritos, são as verdadeiras chagas da humanidade. Sim, exatamente. O indivíduo, ele não é à toa que, se a gente observar a vinda do Cristo, todo capítulo tem um grande ensinamento. Qual foi o primeiro capítulo da vida do Cristo? O seu nascimento, onde? Numa manjedoura. Não foi num palácio, não foi cercado de servos, mas numa gruta, isolada, sem ninguém, apenas com o aquecimento dos próprios animais, palha. Ou seja, primeira lição para que o homem possa crescer e progredir: humildade. Não é? O orgulho é a antítese disso aí. Porque a humildade, ela nos favorece um campo para que a gente possa ouvir, para que a gente possa analisar, para que a gente possa discernir melhor. Já o orgulho não, o orgulho verdadeiramente cega, envenena, porque ele não deixa margem para que a pessoa possa ser questionada, para que suas ideias estejam erradas. O orgulhoso quer sempre ter razão, o orgulhoso quer sempre usurpar, ele não quer dividir, ele não quer entender-se. Ele quer ter, ele quer possuir, ele quer dominar. E ele esquece de ser. E esse esquecimento, mesmo que de forma inconsciente, é trágico, porque vai proporcionando um entrave ao desenvolvimento. Mas os céus, vamos dizer assim, que tudo governa, né, sobre a égide do nosso planeta, do Cristo, faz com que esses atropelos, esses desacertos
eles de qualquer sorte sirvam para nos apontar o caminho, para nos endireitar. Infelizmente, sobre as vias de algo que a gente poderia e muito evitar. Que alguns dizem, não, mas o sofrimento é inevitável. De forma alguma. O sofrimento é evitável. E Jesus provou tanto isso como certeza que ele pessoalmente veio mostrar a mensagem do amor. Não é o sofrimento que liberta, é o amor, que pelas vias da humildade proporciona um novo caminhar, um novo pensar, um novo verbalizar, um novo agir. E até, Queiroz, né, a gente nem tem essa compreensão na sua totalidade, porque achamos que o sofrimento de Jesus foi sua crucificação. E não foi. Nós sabemos que o verdadeiro sofrimento para Jesus foi sair da sua potencialidade de luz e ir chegando a um corpo mais parecido com o nosso, para que ele pudesse voltar a vir a este planeta, né? Então, a grande prova de amor, né, de um ser iluminado que vem, né, e desce a um planeta que, como André Luiz diz, que ao se aproximar da Terra, percebe toda a densidade dos pensamentos dos que aqui habitam, porque nós ainda estamos egoicamente formulando palavras, ações, onde o nosso bem-estar geralmente está em primeiro plano. E vendo a frase aí do nosso irmão Ranieri, né, de que os jovens muitas vezes se afastam, porque nós temos hoje uma juventude muito questionadora, né? Nós temos jovens que vão querer entender, e não se cabe mais palavras sem sentido. Não cabe mais discursos. Uma mera crença de formalidade, isso, como se usualmente acontece, né? Você pode até ser seduzido por um tempo, mas vai chegar um momento que aquela sedução vai passar e você vai entrar em choque com o que você vive e com o que é dito que você tem que fazer. E com o que é visto que é feito também, né? Então, que é proporcionado. Como essa reflexão que Emmanuel nos traz hoje, né? Não entendem. E nós precisamos estar nos questionando se nós estamos entendendo qual é o nosso objetivo de estarmos aqui neste planeta, né? Qual o objetivo das nossas ações? Para que nós precisamos buscar determinadas coisas? Para que a gente não fique simplesmente na superficialidade das questões da própria vida. Hoje nós temos os meios de comunicação que facilita a conversa, né? Mas nós precisamos verdadeiramente de contato, porque é tão interessante, você abre, né, os meios de mídia social, os canais de mídia social, e às vezes você fica em dúvida se o que é colocado é verdade ou não. Porque a manipulação das palavras é muito grande em benefício de um lado ou de outro, isso em todos os aspectos, não só no político, porque nesse momento nós estamos vendo efervescendo a questão política e nós ficamos questionando o que é verdade ou não. Veja bem, você utilizar de um meio para confundir, para manipular, para iludir as pessoas, como também o próprio momento, né, em que você vai colocando a sua vida numa exposição onde a palavra às vezes não é dita completamente, mas o que é visto faz com que se tenha uma ideia
né? Porque a palavra não é só a falada, é todos os meios que ela pode ser expressada, né? Então, quando eu expresso algo e aquilo não é verdadeiro, eu estou utilizando de uma força tamanha sem ter noção do que aquilo representa. Sem ter noção mesmo. Se a gente pegar André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, olha o que ele fala, Mary, sobre a questão da palavra. Ele diz que o verbo cria imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam. Olha bem, essas formas naturalmente vivem e proliferam. E, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações da criatura humana, semelhantes criações temporárias se destinam a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis, né? Invisíveis em primeira mão, mas que acabam, a gente sabe muito bem, se concretizando no meio físico, não é? Exatamente. Ele fecha, André Luiz aí, você vê como o ensino universal, ele é comum e não se contradiz, porque é mais ou menos o que Emmanuel falou aqui, o que André diz ali em Obreiros da Vida Eterna. E uma outra obra, também de André Luiz, continuidade também de Obreiros da Vida Eterna. André Luiz diz outra coisa, sobre o poder da palavra. É lamentável que se dê tão pouca atenção na terra ao poder do verbo. Sim. André Luiz fala. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Olha só. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável ao serviço do bem. A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Né? Olha que coisa, como a gente tem de fato responsabilidade diante do uso do verbo. Porque a palavra, ela vai expressar o pensamento, né? E essa dinâmica do pensamento, ela vai criar essas formas, pensamentos, que vão dar, digamos assim, consequência mesmo, se colocadas em prática. Vão trazer, de fato, consequências boas ou más, dependendo do conteúdo, dependendo daquilo que se emana do interior da criatura. Por isso que o Cristo jamais deixou de advertir a questão do orar e vigiar. Sempre. Não é só orar e vigiar, é sempre. Né? Porque toda oportunidade que temos são oportunidades de aprendizado e também de realização, de planificação, que se não entendermos, acabamos em queda. E, logicamente, recolhendo as consequências, que infelizmente nem sempre são favoráveis, nem sempre são favoráveis ou, como é que eu posso dizer, agradáveis, né? A gente precisa estar atento. É o pensar antes de agir.
Porque eu posso até idealizar, eu posso até querer pensar, falar, mas se eu faço a análise, né, naquele contexto geral das 3 peneiras, é verdade? É bom? Vai ajudar? Vai trazer crescimento, vai trazer unidade, vai trazer benefício coletivo? Se não passar pelo crivo dessas 3 peneiras de forma unânime, é melhor deixar de lado, é melhor esquecer, né? O diálogo, ele nos favorece oportunidades de enriquecimento, de crescimento, mas para isso precisamos usar da humildade, para estarmos dispostos, inclusive, a dar a mão à palmatória, como se diz, né? A aceitar a atitude, a ideia do outro, ou até muitas vezes, Mary, dar tempo ao tempo, porque não se transforma, não se modifica de forma abrupta pela violência ou pelo uso da imposição. O maior advogado da razão é o tempo. E em muitas circunstâncias a gente tem que dar tempo ao tempo para poder com que a verdade apareça e as coisas realmente tomem o curso correto. O importante é não sermos agentes da destruição, da discórdia, do desmantelo, né? Como se pode dizer. E Joana, nesse mesmo livro, né, Jesus e Atualidades, continuando ainda falando sobre Jesus e a humanidade, ela diz o seguinte: Jesus, ele apresentou-se em forma de amor e ele se tornou mais próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Mas um dos objetivos do Cristo, né, era que o seu ministério, o seu exemplo, toda a sua tarefa, era trazer o homem mais próximo dessa humanização, para justamente erguer o homem do seu instinto para a razão e, logicamente, nesse processo, daí a angelitude. Quando a gente pensa em razão, muitas vezes nós levamos para aquele lado de uma coisa rígida, mas a razão é a nossa capacidade de refletir, é a nossa capacidade de analisar as coisas em que nós estamos envolvidos, né? Porque a palavra, ela não é apenas uma letra, a palavra, ela tem vida, como disse André Luiz. A palavra, ela está recheada de emoções e de objetivos que a gente quer conseguir, quer alcançar com aquela palavra. Então, quando a gente quer estimular alguém, a gente vai utilizar palavras que possam auxiliar aquela pessoa no propósito que eu estou me colocando. Como também, se eu quero colocar alguém para baixo, eu vou utilizar de palavras e essas palavras vão estar recheadas de emoções para atingir o seu objetivo. Então, nós precisamos estar sempre nos analisando quais são as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. O que é que nós estamos escolhendo falar? Que emoções estão dirigindo as nossas palavras? Porque através do nosso discurso, né, nós vamos compreendendo o que é que está realmente envolvido emocionalmente naquilo que está sendo dito. Às vezes nós estamos falando determinadas coisas e nem percebemos que passamos toda uma carga emocional numa frase. Então, por isso que o Paulo fala, né? São doutores que não sabem o que dizem, porque não estão compreendendo na sua profundidade, embora saibam o que querem alcançar, porque já se acham doutor da lei. Eles sabem o que querem alcançar, porém não imaginam as consequências daquele ato. As consequências. Então,
Imagine você estar envolto da maledicência. Você se fazer instrumento da notícia que engana. Você ser instrumento de palavras que maltratam, que violentam o outro. Porque nós podemos muitas vezes destruir uma autoestima de quem nós convivemos em família. Lembrando da questão das redes sociais, quantos e quantas pessoas, principalmente jovens, não já vieram às vias do suicídio, justamente por terem suas vidas expostas à questão da maledicência, à questão do disse-me-disse. Infelizmente, essas criaturas menos preparadas não suportam a carga, o peso de todas aquelas emanações doentias e enveredam pelo caminho da morte. Infelizmente. Aí como fica? A vida vai balizar esse indivíduo sobre um aspecto, mas o que estará reservado àqueles que foram os fomentadores, os multiplicadores daquela derrocada, né? Tudo isso será levado em consideração e planificado, né? Emmanuel, ele está tão assim antenado, né? Está tão conjugado com o que a gente viu em Obreiros da Vida Eterna por André Luiz, que ele diz o seguinte: quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. Sim. E quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Olha o que Emmanuel diz. Vamos repetir. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Ou, de uma forma ou de outra, né, melhorando, crescendo ou se comprometendo. Eis a questão, eis a escolha, eis aquela base tão segura que o Cristo trouxe, que o Cristo demonstrou, que o Cristo exemplificou. Nós não temos, meus irmãos, desculpismos mais na atualidade, porque já veio, inclusive, por misericórdia do próprio Jesus, a questão da terceira revelação, que é justamente o Espiritismo, que nos traz o advento da verdade. A verdade, conforme Jesus falou, liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então precisamos sair das vias do não entendimento para começarmos a adentrarmos nas bases do conceito e da razão que antena a fé sólida naquilo que é verdade, planificação, vida. E como disse Jesus, vida em abundância, não é? Que ele veio trazer justamente a questão para que essas ideias fossem debatidas, fossem até discutidas, mas que pudéssemos chegar a um veredito da verdade. O caminho para esse fim está posto. Não existe mais a quem possa alegar ignorância, não é? A misericórdia de Deus, ela já está tão presente em nossas vidas, já é tão forte em nossas vidas, que eu não tenho mais razão de não acessar
não transformar a mera crença em base firme de sustentação e fé. Porque a verdade ela já está. Se o meu orgulho ainda detém a veemência de que a minha certeza é que deve prevalecer, ainda estou enveredando na teimosia que vai me levar a esse não entendimento. Como diz Paulo, querendo ser doutor da lei e não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Precisamos e estamos mais do que maduros suficiente para alicerçar outros caminhos. Caminhos que inadvertidamente, meus irmãos, vão nos planificar, vão nos fazer sermos melhores, vão trazer colaboração para o crescimento, para a obra que é do Senhor, mas entendendo que a tarefa é nossa, né? Como diz Carlinhos Conceição. Exatamente. Nós precisamos estar cada vez mais buscando, não é? Instrumentos no nosso dia a dia para que a gente possa se fortalecer nessa busca do nosso autoencontro. A gente fala muito isso aqui. Porque o que o Cristo trouxe nos seus ensinamentos, que muitas vezes nós tornamos tão difícil, tão complicado entender, a única coisa em tudo é que a gente pudesse aprender a amar. Sim, mas por que é tão difícil a gente amar? Porque ele traz... no seu resumo das leis, quando ele diz, eu não vim destruir as leis, mas dar cumprimento, e ele pega, quando é questionado qual é a lei maior entre todas as leis, ele coloca, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume todas as leis, porque se eu amo, eu não vou fazer nada que possa agredir o outro. Eu não vou cometer não vou fazer nenhuma atitude que possa trazer dificuldade para o meu irmão. Então, qual é a nossa dificuldade em colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Mais uma vez, é a nossa busca de prazer imediato. Nós queremos para hoje, nós queremos para nós, esse nosso egoísmo, esse lugar restrito, né? Então, quando a gente sai desse mundinho quadrado e a gente vai compreender que nós precisamos estar no auxílio a todos, e que se há neste planeta alguém que sofre, eu também sofro, porque eu faço parte dessa humanidade. E também sou responsável. Exatamente, e também sou responsável. Então todos os meus atos ecoam para a eternidade. Tudo que eu penso e tudo que eu falo vai trazer uma repercussão, não para quem eu estou falando apenas, mas para toda essa estrutura, porque as minhas palavras vão ter força. Então, nós complicamos o simples para que a gente fique preso aos nossos argumentos egóicos, nosso orgulho, né? Então, quando eu consigo ver um outro, mesmo que este outro não concorde com o que eu penso, mesmo que esse outro esteja em outro meio, em outro caminho, mas eu compreendo que esse outro é um irmão, eu compreendo que esse outro é igual a mim e que eu não sou melhor do que ele. Por isso, Queiroz trouxe esse exemplo do primeiro ensinamento de Jesus, a simplicidade e justamente estar ali em sintonia com a vida. Porque ele estava rodeado da energia de vida, dos animais, né? De tudo que pudesse representar simplicidade e vida. Então, como nós precisamos estar renovando a nossa vida todos os dias? Como nós precisamos trazer vitalidade em nossas palavras e ir realmente nos desconstruindo deste homem velho, né? Para que a gente possa
nascer de novo todos os dias. De forma natural, espontânea, tranquila. Afinal de contas, somos natureza. E a natureza não dá saltos, né? Ato contínuo, ajuda-te que o mundo, que o universo, que os céus te ajudarão. Mas Deus também sabe das nossas limitações, conhece os nossos potenciais, mas também conhece os nossos defeitos. Sabe até por antecipação das nossas quedas, mas também torce e compreende a nossa grande vitória. Nesse interim, meus irmãos, tendo essa balização da fé, nós vamos prosseguir tranquilos, porque a harmonia universal nos dá essa base de sustentação para irmos adiante na tranquilidade, passo a passo. Se caiu, tem nada não, se levanta. Se tropeçou, tem nada não, levanta-se novamente e segue adiante. O Cristo não quer que os seus discípulos, eles já nasçam perfeitos. Não existe isso, jamais vai existir. E foi outro exemplo que ele deu a nós. Ele escolheu no meio da multidão, no meio daqueles mesmos que não tinham destaque, para serem os seus discípulos, para serem os seus divulgadores, os seus propagadores. E os fez e sabia que eles eram cheios de defeitos. Inclusive, um deles o traiu, né? Mas jamais ele deixou para trás. Ele desceu até as vias do inferno para resgatar a alma de Judas. E Judas, sabemos pelas vias da mediunidade, que hoje é um espírito redimido, né? Por justamente ter essas bases de sustentação que o Cristo jamais deixa de lado. E aí Emmanuel nos reforça o fim do nosso entendimento da noite, nos lembrando que muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, ou seja, das ervas daninhas da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais esta mesma lei lhes impõe a realidade da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Nós não estamos sós e nem tampouco abandonados. Portanto, meus irmãos, que possamos ser sempre instrumentos do bem e da luz, mesmo diante das nossas limitações. Mas que aquilo que fizermos, que seja sincero, que seja autêntico e, por isso mesmo, divino. Assim, nós estaremos, ato contínuo, seguindo a nossa estrada de retorno, como filhos pródigos à casa do Pai. Isso. E aí a gente lembra daquela frase, não é, Queiroz? O verdadeiro espírito não é aquele que já é perfeito, mas é aquele que está se esforçando. Então é o nosso esforço de todos os dias,
de acordar e dar o nosso melhor, que vai nos fazer pessoas melhores e com certeza ações, pensamentos, palavras vão estar em harmonia com aquilo que nós acreditamos e que está em volta do benefício de amar, de ser amado e sermos instrumento da mensagem maior. Somos todos irmãos, herdeiros do universo, filhos do mesmo Pai. E sempre temos, sem dúvida, o amor dele dentro de nós. Obrigado, meus irmãos, pela companhia de todos vocês. Um beijo enorme no coração de todos. E até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta. Ficamos na paz. Até lá.